programa Educação Brasileira de hoje é um programa especial. Nós estamos em Brasília, no Ministério da Educação, para conversar com a professora Maria Beatriz Lucci, que é a secretária nacional de Educação Básica. Tudo bem, professora? É um prazer muito grande recebê-los aqui no Ministério da Educação. Muito obrigada. A professora assumiu recentemente o posto de secretária nacional de Educação Básica. Vale destacar que a senhora é mestre e doutora em Educação, foi professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conselheira do Conselho Nacional de Educação e também reitora da Universidade Federal do Pampa. Professora, qual que é o principal desafio da educação no país, no Brasil, na sua opinião? Bem, nós agora, felizmente, já estamos com uma estrutura básica de educação, de infraestrutura, de escolas, né? Ainda algumas em condições muito precárias, né? Indesejadas, tanto do ponto de vista material quanto da formação dos professores. Indesejada, mas nós já temos uma infraestrutura pulverizada escolar. Nós já conseguimos universalizar o atendimento no ensino fundamental, inclusive ampliar o ensino fundamental para 9 anos de duração. E estamos sendo desafiados nesta dinâmica que eu acho que é a mais visível para a população brasileira e que foi a grande meta das décadas passadas em matéria de educação, que é a expansão da escolaridade dos brasileiros, quer dizer, a garantia do direito ao acesso e à continuidade dos estudos. Nós conseguimos nos últimos anos, então, inclusive reconhecer que a obrigatoriedade não é mais apenas a partir dos 7 anos de idade, mas é hoje a partir dos 6 anos de idade. E nos próximos 2 anos, nós estaremos já instalando de uma forma definitiva a obrigatoriedade escolar, ou seja, o atendimento de 100% da demanda, também para as crianças de 4 e 5 anos. E isto é ainda um desafio importante, principalmente a cargo dos municípios brasileiros, da gestão municipal, mas que o Ministério da Educação e também as secretarias de educação, né, tem uma responsabilidade, de educação dos estados, tem uma responsabilidade muito grande de apoiar os municípios nesse desenvolvimento. Então, nós partimos desta base, né, para considerar que o grande desafio, para além da expansão das matrículas, da expansão do acesso, é a qualidade da educação. Principalmente na educação, no ensino fundamental, onde já existe universalização, né? Na educação infantil, certo. E hoje nós sabemos da importância da educação infantil institucionalizada em boas condições desde os primeiros meses da criança, né? Se a família assim quiser e não tiver as condições de dar um bom atendimento devido às questões urbanas, a mulher no mercado de trabalho e uma série de coisas. E a partir dos 3 anos, ou seja, a criança já com 4 e 5 anos, nós entendemos que nas condições do mundo de hoje se torna imperativa a frequência da criança à escola, né? A pré-escola, então, nos 4 e 5 anos, ainda dentro das instituições de educação infantil. Nós não queremos e não devemos antecipar os objetivos, o currículo do ensino fundamental para as crianças pequenas. O ensino fundamental de 9 anos, sim. O grande desafio, a alfabetização, neste termo que é parte de uma campanha nacional da alfabetização na idade certa. Nós sabemos que a idade certa é aquela idade em que cada criança tem condições de se alfabetizar. Os tempos de maturação são distintos, mas nós temos que dar condições aos professores
deles oferecerem as oportunidades e as condições pedagógicas para que eles se alfabetizem até os 8 anos de idade. E quando você coloca como meta os 6 anos, que é o que a legislação, até o próprio PNE prevê com o decorrer dos anos, Sim. Isso não pode ser preocupante do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo de cada criança? Nós Imaginar que essa seria a meta, professora? Não, eu entendo que não. Que é possível. Em primeiro lugar, é uma realidade já experienciada na maior parte dos países que têm níveis de qualidade de vida e de desenvolvimento social e educacional igual e superior ao do Brasil. Então, não é uma novidade para brasileiros. Aliás, em muitos países já se trabalha com a obrigatoriedade da frequência escola na idade de 5 anos ou de 4 anos, há uma geração completa já. Mas a obrigatoriedade da frequência, não da alfabetização. E não da alfabetização. Certo. O processo de alfabetização, quando a criança já vem frequentando a pré-escola aos 4 e 5 anos, se dá com a maturidade e as condições pedagógicas, é claro que se propicia, com muita facilidade. Quer dizer, nós temos numa população sempre, claro, um grupo de crianças que vai fazer esse processo de uma forma mais rápida, num tempo mais curto. A média das crianças, nesse tempo que nós chamamos, que é o do 1º para o 2º ano do ensino fundamental, e uma parcela de crianças que precisa de 3 anos para completar esse ciclo de alfabetização. Queria até o 3º ano. Nós entendemos que até o 3º ano. Mas quando nós estamos dizendo que a alfabetização deve estar bem constituída, com a criança tendo habilidades de leitura, prazer da leitura e também condições de uma expressão escrita até os 8 anos de idade, o que nós estamos dizendo? É quando ela está inserida num contexto letrado, num contexto, e por isso a importância da educação infantil, e dessa introdução desde os 6 anos, para diminuirmos as desigualdades que estão muito presentes ainda na sociedade brasileira. Agora, eu não tenho assim dúvidas de que há preocupações em relação à alfabetização que são muito mais derivadas e justificadas das dificuldades que nós temos com a formação científico-pedagógica dos professores brasileiros. E é por isso que o Plano Nacional de Alfabetização, que é esse pacto que nós temos em vigência, como o do ensino médio, é fortemente conduzido pela formação de professores. Nós estamos oferecendo um suporte e as condições para que as universidades tragam diretamente aos professores que estão em exercício nas escolas municipais e estaduais o que há de melhor de conhecimentos a respeito do desenvolvimento infantil, da aquisição da linguagem, da escrita, da leitura, e entendendo que aí não é só a linguagem na língua portuguesa, nós temos toda uma problemática das diferenças de aquisição das linguagens contemporâneas, inclusive da linguagem matemática, nós estamos incorporando aí a linguagem científica também, como nós temos a questão da educação das crianças surdas, que demanda toda uma política especial, das crianças que têm dificuldades ou deficiências que são marcantes para a aprendizagem e precisam de condições e de atendimentos especializados. Professora, recentemente, no início desse ano, foram divulgados números em relação ao censo da educação básica e uma das questões que mais chamaram a atenção de todo mundo foram as questões relativas ao ensino médio, O ensino médio que é um grande problema
da educação brasileira. E números assim, assustadores, de inclusive queda no número de matrículas desses alunos nessa idade de 15 a 17 anos, incluindo uma informação que aproximadamente 1,5 milhão de jovens entre 15 e 17 anos estaria fora da escola. Professora, qual que é o problema do ensino médio? Como que se faz para resolver o ensino médio? E qual que é a responsabilidade do Ministério da Educação nisso tudo? Bem, sem dúvida, este é um problema que já vínhamos percebendo, né? Não nos surpreende e já se começou em termos de país, não só o Ministério da Educação, mas as universidades com as suas pesquisas, as secretarias de educação, as escolas, os professores nas escolas já vêm sentindo uma dificuldade imensa de atingirmos a nossa meta, que é a de universalizar o atendimento dos jovens de 15 a 17 anos no ensino fundamental. Várias medidas estão sendo tomadas e que nos parecem todas da maior importância, porque é um problema complexo que requer um conjunto de medidas. Em primeiro lugar, nós temos ainda hoje uma série de jovens desta idade que não completou o ensino fundamental na idade prevista. E não completando o ensino fundamental na idade prevista, sente-se deslocado numa escola de ensino fundamental, desmotivado, inadequado. A maior parte dos colegas são crianças ou pré-adolescentes, eles já são adolescentes. Segundo lugar, nós ainda temos um sério problema das condições de trabalho e de localização das escolas de ensino médio, né? Nós temos em muitas localidades ou em muitos bairros das grandes metrópoles ensino médio diurno ofertado com um número de vagas menor do que aquele que seria necessário. E muitos jovens precisam, então, frequentar o ensino médio noturno, porque é o que lhe está disponível, mesmo sem ter necessidade. Porque, como nós dizemos, lugar de criança e adolescente é na escola. É claro que alguns desses jovens de 16 anos em diante precisam se iniciar no mundo do trabalho devido às condições econômicas das suas famílias. Para estes, nós precisaríamos ter condições de horário especial de frequência à escola, mas não é o caso. Então, nós temos um problema de vagas insuficientes no diurno, né, levando ao noturno, e na periferia das cidades nós temos o problema da segurança urbana, né? Não é infrequente nós vermos pais, mães, irmãos mais velhos tendo que esperar às 10, 11 da noite o adolescente para voltar para casa em segurança. Mas nós temos sérios problemas da infraestrutura da escola de ensino médio. Na maior parte dos casos, para podermos abrir ensino médio nas cidades e nos bairros, o que as secretarias de educação tiveram que fazer? Junto com a população e com a comunidade. Digamos, era a melhor solução possível, embora não seja a solução adequada. A escola de ensino médio funciona no mesmo prédio onde, no outro turno, funciona o ensino fundamental. Então, nós não temos laboratórios adequados, a biblioteca não é ideal, as áreas, o mobiliário não é do tamanho, né, do corpo, das pernas do adolescente. Enfim, o ambiente precisa ser reformulado. Nós temos problemas com laboratórios, salas ambiente adequados para um ensino médio interessante, atraente para o jovem de hoje. O currículo então, também, né, professor? Eu diria, nós precisamos estudar mais, conhecer mais quem é o jovem de hoje em dia e com ele, para ele, trabalhar a proposta curricular, as atividades que estão sendo oferecidas pelo projeto pedagógico das escolas.
Para isso, a formação dos professores precisa ser atualizada, né? Nós já temos novas diretrizes curriculares nacionais que foram aprovadas em ampla discussão nacional com os conselhos estaduais, com as secretarias estaduais de educação, com a participação de professores e de representação dos jovens, né, que nos levam a um projeto não só de diretrizes curriculares gerais da educação básica, mas ao ensino médio inovador. Eu acho que nós temos que trabalhar com o currículo do ensino médio para uma sólida formação geral, sim. O ensino médio precisa abrir todas as portas do futuro, seja a da educação superior, como a da educação profissional técnica, né? E do mundo do trabalho. Então, nós temos que ter uma sólida educação geral, sim, mas ela precisa ter significado para os interesses atuais, seja das tecnologias de informação e comunicação, seja das redes do trabalho em grupo, das condições, né, de um trabalho coletivo e em grupo que os adolescentes, né, tipicamente gostam desse tipo de atividade, aprendem em grupo, em troca, em diálogos, mas nós precisamos também ter medidas de gestão da escola, do horário escolar, com a ampliação das horas de atividades variadas na escola, de flexibilidade das trajetórias de formação. Então, alguns adolescentes cedo gostam mais de atividades do mundo da educação profissional, ou mais das ciências e da natureza, ou mais das artes e das letras, ou dos números. Então seria um currículo mais modular. Um currículo que tenha a educação básica, mas que permita ênfases ou estratégias de projetos práticos que lhes levem à formação no conjunto de todas as áreas, né, de estruturação do conhecimento que eles precisam ter, de acordo com as diretrizes que estão novas, renovadas e de qualidade. Creio que também, principalmente para o ensino médio noturno, nós precisamos fazer com que as escolas examinem uma alternativa que nós já inserimos na legislação da LDB desde 1996, já todos os estudos apontavam, não há necessidade de mudança de legislação, inclusive, mas por uma razão e outra, principalmente de dificuldades de gestão nas escolas, e é isso que nós estamos procurando um sistema para apoiar, né? Nós precisamos flexibilizar o currículo e permitir, talvez, a matrícula por módulos e por grandes ou por disciplinas, como nas universidades se faz por disciplinas, fazer por módulos. Por quê? Uma das principais causas da evasão dos alunos, da não continuidade nos estudos, é que às vezes eles aprovam na maior parte das disciplinas que eles têm hoje no ensino médio e são reprovados numa ou duas e têm que repetir todo o ano escolar, como se não tivessem aprendido nada. Essa noção de continuidade na aprendizagem, de poder recuperar, de poder avançar, de poder fazer alguma modulação intensiva, ou uma recuperação em período de férias, ou até com horas a mais durante a semana, são exemplos assim, do que as escolas talvez possam fazer para permitir a continuidade e valorizar aquelas aprendizagens já reconhecidas pela escola. Quer dizer, o aluno já tem um histórico escolar, ele logrou aprovação, né, sucesso numa série de conhecimentos. Vamos partir do ponto em que ele está, se ele parou de estudar, por exemplo, ele eventualmente pode também ter saberes que ele adquiriu no mundo do trabalho e que a escola pode reconhecer, ou que ele estudou
por si, com a família, com a leitura, com a internet, né? Com as tecnologias. Então, nós precisamos flexibilizar a oferta, o reingresso na escola em diferentes momentos, não só em fevereiro, março. E a atratividade, né? A prática daquele conteúdo. E né, ter esses mecanismos de reinserção na escola, de valorização do que ele aprendeu e com atividades mais motivadoras. Professor, agora em relação à formação de professor. Sim. Esse mesmo censo também revelou dados importantes em relação à formação de professores, compilados e divulgados recentemente também no estudo do Todos pela Educação, Sim. mostrando que mais da metade dos professores do país não possui habilitação para as aulas na disciplina que lecionam. O Ministério da Educação olha com cuidado para esse problema, professor? Muito cuidado. Nós temos, tanto de parte da Secretaria de Educação Superior com as universidades, né, nos programas das licenciaturas, da oferta, que se ampliou muito, se expandiu muito nos últimos anos de licenciatura, né? Especialmente todas as universidades federais são hoje muito incentivadas na oferta de licenciaturas e de fazerem uma reestruturação curricular, que as licenciaturas precisam melhorar muito. Nós não estamos atraindo, né, as melhores cabeças para o magistério por dois motivos. Um motivo é o problema de carreira em remuneração e condições de trabalho. E o outro é a própria valorização dos cursos de licenciatura nas universidades, né? Então, nós precisamos valorizar a licenciatura como um espaço também de fazer pesquisa, de fazer produção de conhecimento, de ter a iniciação científica, tanto quanto nos bacharelados, né? Bem, o outro aspecto é que nós estamos fazendo um forte investimento de oferta de cursos de licenciatura para formação inicial para os professores que já estão em exercício, né? Tantos professores, por exemplo, que são do ensino fundamental, só têm a escola normal de nível médio, querem fazer a pedagogia para a educação infantil e os anos iniciais, ou querem fazer as outras licenciaturas para os anos finais e para o ensino médio. Elas também são oferecidas através dos programas que a CAPES vem se dedicando a fomentar, né? À distância, por educação à distância, EAD. A Universidade Aberta do Brasil é uma realidade, né? Mas nós estamos também fazendo por educação continuada. Há, inclusive, uma diretriz nova, um programa aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, ainda na época que eu estava no Conselho, que me parece extremamente relevante, que é o programa que se chama Segunda Licenciatura. Então, a gente reconhece os estudos e conhecimentos que os professores já têm da primeira licenciatura e oferece a oportunidade dele ter o domínio da área em que ele está de fato lecionando e das metodologias e instrumentos didáticos, digamos, da área que ele está efetivamente trabalhando. Lamentavelmente, este programa da segunda licenciatura é uma coisa que eu acho que os professores em exercício, as secretarias estaduais de educação e as próprias universidades ainda não deram a devida atenção. Eu gostaria de sugerir, inclusive aproveitando a importância de um programa como esse, que examinem esta possibilidade, porque aí em 1 ano e meio, 1 ano de estudos, o professor vai ter um apostilamento no seu diploma, uma segunda diplomação e vai ter uma habilitação não só na primeira licenciatura, mas na segunda. Tornando mais qualidade disso, a sala de aula. Né? Nós sabemos que a educação continuada é muito importante. E aí o professor precisa fazer o seu investimento de tempo, mas as carreiras, as secretarias de educação também precisam dotar o plano de trabalho dos professores daquelas horas de trabalho pedagógico, de atividades de estudo, de planejamento e avaliação nas escolas.
Agora, professora, para a gente já seguindo para o final da nossa entrevista, a discussão desde o ano passado, que vem se arrastando já há 2 anos, é o Plano Nacional de Educação, Sim. PNE, que muitos esperam que ainda seja votado esse ano, finalizado e seguindo para a sanção da presidente. Eu queria... Nós esperamos que seja agora na primeira Exatamente, semana de maio, exatamente, porque mas... essa semana foi uma frustração completa. Eu queria Quer que dizer, senhora... avançamos, não quero também... acho que foi mais um degrau, foi né? Foi mais um degrau, mas ficou para a primeira semana de maio, né? Rapidamente, eu queria que a senhora comentasse sobre a Meta 20, que é a questão dos 10% do PIB para a educação pública. É uma grande discussão, a questão de colocar, incluir aí o Pronatec, o ProUni, o FIES, dentro dos 10% da educação pública. Rapidamente, a opinião da senhora em relação a isso, e depois, se a senhora já pudesse concluir, dizendo o que muda efetivamente na educação básica com a aprovação do PNE. Bem, a luta para a ampliação dos recursos públicos para a educação pública é alguma coisa que nos mobiliza há gerações, os brasileiros. E esta ampliação de recursos me parece fundamental. Agora, é preciso que se garanta um horizonte de aumento progressivo dos recursos para investimento em educação, mas nós sabemos que não é fácil fazer uma alteração tão substancial nas proporções, na estrutura do orçamento público e do orçamento da União, dos estados e dos municípios. Então, eu acho que nós todos temos que trabalhar com a noção de que esta é uma questão federativa que nós vamos ter que resolver com metas progressivas, semestre a semestre, ano a ano, e eu estou pronta para nós trabalharmos lado a lado com as áreas de planejamento e orçamento, estando aqui no Ministério da Educação. Com relação à outra pergunta que tu me fizeste, 20, exatamente, os 10%. É a nossa meta de investimento na educação pública. Dinheiro público, exatamente. Dinheiro público, exclusivamente na educação pública, era a nossa bandeira na Constituição de 88. Sim, mas aí nós quando a gente coloca os programas na Constituição como esses... de 88. Hoje eu tenho plena consciência de que é importantíssimo nós reforçarmos a capacidade estatal de planejamento e gestão da educação e de gerir os recursos públicos na educação pública. Mas eu tenho também consciência de que no momento atual nós não podemos desprezar todas as parcerias que nós tivermos das universidades comunitárias na área de formação de professores e das instituições do mundo do trabalho, né, na educação profissional, na educação infantil. Importantíssimo ampliarmos as escolas públicas de educação infantil, mas não podemos, para atendermos o direito à educação, nós precisamos contar ainda com a parceria com as instituições comunitárias. Mas a senhora não acredita que quando o bolo é repartido também, incluindo esses convidados, a educação básica, quando a gente pensa na escola pública real, deixa de receber, não sobra menos bolo para a educação, professor, para essas escolas? A questão é que nós vamos ter o bolo aumentado. Então, nós temos que discutir o custo aluno-qualidade. O CAC é importantíssimo. Quanto nós precisamos de recursos para um padrão de qualidade na educação pública. Tá? Não podemos abrir mão disso. E voltou para o texto, ainda bem, né? E voltou para o texto, eu acho que isso ficou garantido. Eu entendo, então, que nós vamos ter que fazer negociações, planejamentos mais minuciosos do que as metas do PNE. E, aliás, várias das estratégias que estão relacionadas nessas metas nos indicam que nós temos que fazer a programação, né, de acompanhamento mais minuciosa. Não podemos deixar para essas metas serem atingidas no 10º ano, porque não serão. Então, eu acho que nós vamos construir estratégias e a lição maior da construção deste Plano Nacional de Educação é a lição da educação democrática. Quer dizer, é pelo diálogo, pela participação, pela mobilização da sociedade que a gente avança
nas nossas conquistas pela democratização da educação e pela igualdade de condições de aprendizagem de todos os brasileiros. Tá ótimo. Então, agradeço a entrevista que a professora Maria Beatriz Lucci, que é secretária nacional de Educação Básica, nos concedeu hoje. Obrigada, professora, pela atenção, por nos receber aqui no Ministério da Educação. E o programa Educação Brasileira volta semana que vem, quarta-feira. Tchau.